Dínamo Santo André e você que está nos acompanhando agora, domingo, dia do Senhor, também dia dos pais, e nós com muita alegria vamos juntos celebrar o nome de Jesus na presença manifesta do Espírito Santo. Antes de mais nada, eu quero te agradecer a estar conectado conosco, a estar com seu coração com expectativas para esta celebração, para de fato ser transformado uma vez mais na imagem de Jesus, ou seja, onde de glória em glória, contemplando a Ele, cada dia mais somos mais parecidos com Ele. Eu quero que nesse momento você compartilhe aqui o link desta transmissão nos seus grupos de WhatsApp e também nas suas redes sociais. Acredite, talvez alguém, um amigo, um vizinho, um parente, está a um clique de ter a sua vida transformada, de ter a sua vida influenciada, impactada pela palavra de Deus, pela presença do nosso Deus glorioso, maravilhoso e vivo. Eu quero orar com você, preparando o nosso coração, preparando esse ambiente. Hoje nós teremos uma palavra voltada, aplicada ao Dia dos Pais, falando da paternidade do nosso Deus e o reflexo que Deus espera que tenhamos em nossas vidas desta paternidade, e também honrando a paternidade dos homens. Eu também sou um pai, honrando esses homens, esses pais que merecem não só elogios, merecem as nossas orações, nosso investimento, o nosso crédito, para que cada dia mais haja uma geração de pais que possam expressar a verdadeira paternidade original que Deus provê, libera para nós. Feche seus olhos agora, vamos orar, vamos preparar o nosso coração para tudo que vai acontecer nesta reunião, nesta celebração. Espírito Santo de Deus, eu apresento agora cada pessoa aqui conectada, que está assistindo neste minuto, não importa em que momento, porque vai ficar gravado isso daqui. Eu apresento e declaro que a mente é aberta, que o coração é inclinado ao Senhor, que os olhos espirituais são abertos para que a sua glória se manifeste. O Senhor é o centro dessa celebração. Exaltamos o seu nome, levantamos o seu nome, preparamos o nosso coração para a sua palavra, para o Senhor. Declaramos, Pai, que não há outro do qual adoramos, não há outro no qual bendizemos, porque o Senhor é maravilhoso. Tu és o nosso Salvador, Tu és bondoso, Tu és gracioso, Tu és tudo em todos, Tu és soberano, Tu és absoluto. Tu és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Por isso o nosso coração seja aquecido com temor e alegria e confiança diante de Ti nesta celebração, no nome de Jesus. Que famílias sejam marcadas, que pessoas sejam transformadas, que haja salvação, que haja reconciliação, que haja o liberar da sua vontade que foi preparada para esta celebração, para esta transmissão, na tua glória, na eternidade, em nome de Jesus. Aleluia. Eu acredito que o seu coração já está se preparando aí para tudo que Deus vai fazer, mas eu quero que agora você acompanhe um vídeo em que o pastor Leandro Júnior tem um recado mais que especial e muito importante para todos nós da Igreja Dínamo Santo André. Shalom, queridos, passando aqui para te dar uma notícia com muita alegria, para dizer que no próximo dia 16 de agosto, nós, na Dínamo Santo André, voltaremos aos cultos presenciais. No dia 16 de agosto, e você já desde já pode fazer a sua inscrição, porque os nossos cultos necessitarão de um cadastro prévio. Você pode fazer sua inscrição e nós vamos abrir uma sessão no horário 10 horas da manhã. Nós, desde o último dia 10 de maio, na cidade de Santo André, já tínhamos a liberação para a volta dos cultos presenciais, seguindo os protocolos restritivos, devido ao fato de, na nossa cidade, nós estarmos com a epidemia controlada. Eu, como pastor, quero dizer a você que nós somos profundamente sensíveis a tudo que estamos passando na nossa nação e também no mundo, mas entendemos que muitas pessoas já têm voltado a esse novo normal e que também não há riscos quando nós nos propomos a seguir todos os protocolos restritivos. Você vai acompanhar nas nossas postagens e artes que nós vamos seguir todo o protocolo: utilização de máscara, álcool em gel na porta, aferição de temperatura, distanciamento das cadeiras. Nós teremos a sanitização do nosso prédio, uma empresa contratada para fazer a sanitização de forma que o prédio esteja sanitizado para receber você. Lembrando também que aquelas pessoas que estão na zona de risco, mais de 60 anos ou que têm algum problema de saúde, crianças, todos aqueles que estão
nesses grupos também vão continuar conosco, mas de forma online. Lembrando que as nossas atividades online continuarão. Então, você que por algum motivo tem estado ainda nesse ambiente de quarentena, você faz parte desse grupo, você continua conosco de forma online. Mais feliz, e quero te incentivar, você que já voltou às atividades, a estar conosco domingo, dia 16 de agosto, às 10 horas da manhã. Eu tenho certeza que Jesus tem reservado algo para esse segundo semestre e que ainda que estejamos num novo normal, nós experimentaremos de algo muito especial. E como seu pastor, eu estou ansioso para que possamos voltar ao nosso ambiente de família espiritual. Lembrando que essa volta dia 16 de agosto não contempla reuniões e nem as nossas reuniões dos grupos pequenos, das células. Diz respeito somente às nossas macro reuniões, os nossos cultos. Eu aguardo você, não deixe de fazer sua inscrição e vai ser um tempo muito especial. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho certeza que você está se preparando aí para esse retorno aos nossos cultos presenciais. Você sabe, esse é o nosso coração com toda a responsabilidade, mas também com toda a ousadia, sabendo que o Senhor tem isso para nós e que, embora nós não sabemos quanto tempo vai durar tudo isso que o mundo está passando, nós temos certeza que enquanto esse processo acontece, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Eu queria que agora você fechasse seus olhos uma vez mais e eu quero orar pela ministração da palavra desse culto. Senhor, eu apresento cada um aqui agora e declaro, Pai, espírito de revelação, de sabedoria, do pleno conhecimento da verdade, para que possamos compreender o seu amor, compreender a sua palavra, sermos edificados e possamos crescer espiritualmente, segundo a sua boa vontade em nossas vidas. Eu quero também apresentar, Pai, especialmente cada pai que está aqui ouvindo, cada pai, cada homem que ouve por ser um pai biológico, está criando seus filhos com a sua esposa, ou pais adotivos, desses tão especiais também que tomaram essa decisão de adotar uma criança que ele não gerou naturalmente, mas também, Pai, até mesmo pessoas, homens que por algum motivo na sua caminhada estão distantes dos seus filhos, talvez pelos próprios pecados e irresponsabilidades talvez, ou outras circunstâncias, mas que vão ser despertados a serem os melhores pais que podem ser. Eu oro, Pai, para que esses pais sejam renovados, fortalecidos, que hoje eles sejam alegrados, sintam-se amados e homenageados pela Tua igreja, porque nós acreditamos na paternidade, em nome de Jesus. Muito bem, eu quero falar com você sobre a paternidade de um modo geral. Nós temos, obviamente, poucos minutos, nós queremos aproveitar o tempo que nós temos. Eu quero até colocar aqui o cronômetro para a gente não falhar nesse sentido e possamos, nesse tempo que nós temos, nesses 30, 35 minutos que nós temos, compartilhar, edificar você no assunto de paternidade. Muito bem, eu quero ler um texto com você, dois textos na verdade. Um está lá em Efésios capítulo 6, verso 2, o outro no Salmos 103, versículo 13. Efésios 6, 2 e Salmos 103, 13. Vamos ver primeiro Efésios 6, 2, conforme a ordem que eu pedi para você aí abrir, você poder ou anotar. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Há um outro texto, no Salmos 23, 13, que diz assim: assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Muito bem, esses dois textos bíblicos mostram duas coisas diferentes que eu quero dizer. Primeiro, há uma direção para você que está ouvindo essa mensagem no Dia dos Pais ou mesmo depois. Talvez alguém vai estar ouvindo até em outros anos e não aqui em 2020, mas independente do que é a sua relação com o seu pai, a Bíblia, no seu primeiro mandamento com promessa, nos orienta, e é Paulo repetindo esse mandamento em Efésios: honra o teu pai e a tua mãe. Eu quero dar um foco aqui na paternidade, então no Dia dos Pais. Honra o teu pai, porque há uma promessa sobre honrar os nossos pais. Nessa celebração nós queremos honrar os pais. Não só o meu pai, o Nelson Galina, que eu quero honrar, mas também um pai espiritual como o pastor Dene, entre outros que nós já tivemos influenciando nas nossas vidas. Mas você pode hoje honrar, elogiar, homenagear
aquele que exerce figura paternal, de paternidade na sua vida. Mas também podemos honrar o nosso Pai perfeito, o nosso Pai celestial, Deus Pai, que inventou a paternidade, que é o próprio Pai por excelência. Você sabe, quando nós olhamos para a grandeza do universo, para a grandeza da criação, nós podemos ver um Deus de poder, ou podemos dizer um Pai de amor. Na verdade, Ele é um Deus de poder que criou todas as coisas, mas a parte mais assertiva de enxergarmos o Criador de todo o universo é enxergar que foi um Pai em seu amor, criando o universo e a humanidade para poder expressar e cantar, entoar esse amor. Mas aqui diz no Salmo 103 também que assim como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Deus está dizendo que como um pai tem compaixão dos filhos, Deus tem compaixão dos que o temem. Pode ser uma loucura isso para alguns, porque talvez muitas pessoas não desfrutaram da compaixão, do compadecimento ali de um pai que verdadeiramente ama e entrega a vida pelo seu filho. Mas Deus mostra em sua palavra que Ele acredita na paternidade. E Ele sabe que em toda a humanidade, embora pode ter muita gente a falar mal dos pais por aí, porque há muitos motivos para isso, porque nós temos uma geração, uma humanidade caída, em que a maternidade, a paternidade e todas as outras coisas foram deturpadas pelo pecado, pela queda do mundo. No entanto, Deus sabe que também em todo tempo houveram, existem e sempre haverão pais que exercem compaixão. E Deus pode, para ser pedagógico, nos ensinar sobre o quanto Ele se compadece de nós, dizer, como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem. Deus acredita na paternidade. Ele não nos manda simplesmente os filhos honrarem os pais. Ele mostra que o desejo dele é que os pais sejam um referencial de compaixão, de entrega, de amor aos filhos. A ideia de paternidade de Deus é a paternidade do próprio Deus se expressando na paternidade dos homens. Então hoje, como é um dia muito especial, o Dia dos Pais, e esse culto em homenagem a esse dia, eu já começo privilegiado nessa palavra, porque um dos pontos principais para uma boa compreensão e um bom alimento da palavra de Deus é que haja reflexão, é que haja meditação, é que haja um pensamento focado no assunto. E por se tratar de um dia que muitos podem dizer que é pagão, que é apenas com fins capitalistas, é apenas com fins que não tem nada a ver com o reino de Deus, nós como igreja aproveitamos esses dias, seja dia das crianças, dia das mães, dia dos pais, seja qual for dias comemorativos, para poder trazer reflexões mais encorpadas, uma vez que as pessoas já estão pensando no assunto, uma vez que antes de dias comemorativos, inclusive, o mundo vai falando desse assunto, seja pejorativamente, seja para alfinetar a igreja, seja para trazer e fortalecer narrativas ideológicas que muitas vezes não tem nada a ver com o reino de Deus, mas que outras vezes mostram o clamor do mundo pelo real, por aquilo que é o original, por aquilo que as pessoas realmente precisam e esperam daquilo que a Bíblia propõe. E quando elas não enxergam isso, inclusive na igreja, elas vão se fortalecer em suas narrativas de que o reino de Deus não serve para nada. Mas nós podemos pegar esse anseio, aproveitar o anseio que toda a humanidade tem de Deus e também das ideias de Deus para amar a humanidade, e a paternidade é uma delas, e aproveitarmos disso e falarmos daquilo que é o original, daquilo que é a palavra do Senhor, daquilo que alimenta, daquilo que restaura, daquilo que renova. Pois bem, então o mínimo eu já tenho, você está pensando no assunto e isso é muito bom. Quando Deus criou o homem, na verdade, não é a criação do homem, gênero masculino, é a criação de pessoa, e pessoa, a criação de Deus da humanidade, o ser humano, ou pessoa, está ali conectado o homem e a mulher, e já está também ali, não só subjetivamente, a ideia do seu filho. Por que eu vou falar sobre isso? Quando nós vemos a criação, nós vemos em Gênesis 1:26 algo fantástico. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. A parte A do versículo 26, que é essa, eu vou ler novamente. Então Deus disse.
Esse Deus disse é poderoso, porque esse Deus dizendo e falando desde o início da Bíblia, é um Deus que quando fala, cria. Para você ter uma ideia, Deus ele diz haja luz, e quando ele diz haja luz, a criação começa a acontecer de uma forma muito prática e objetiva. Você sabe, Deus não criou nada sozinho, porque Ele não é esse mesmo sozinho. Deus é um só, nós somos monoteístas, mas nosso Deus é um só, mas Ele existe na forma de três, ser triuno, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Você percebe os três na criação, porque havia o Espírito de Deus se movendo sobre a superfície das águas. É o próprio Deus, é o Espírito do Deus vivo, o Espírito Santo. E o Pai ali disse haja luz. Quem é essa luz? Não pode ser o sol, porque os luzeiros, as estrelas, tudo isso foi criado depois, lá no quarto dia. No entanto, esse haja luz é o próprio Jesus, com a sua glória, o Filho de Deus na criação. Tanto é que João disse, no princípio era o verbo, a palavra estava com Deus e era Deus, o Filho de Deus. E eles mesmos nessa criação chegam no sexto dia e dizem, então Deus ali, Deus nunca é singular. Deus, esse S no final inclusive de Elohim é no plural, como se fosse Deus, mas um Deus só. E ele diz façamos, por quê? Porque é a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele vai terminar dizendo então, ele será, esse ser humano será semelhante a nós. Então, aqui não foi criado o gênero masculino. Onde eu quero chegar com vocês, você vai entender daqui a pouco. Mas aqui já está a família. Aqui já está, e não tem como falar de paternidade sem falar de família. Porque não existe, homem não é sinônimo de pai. Família é sinônimo de paternidade, maternidade, filiação. Então, isso já existe antes da criação do homem. Paternidade, porque é Deus Pai, tem Deus Filho. Você sabe? E é fantástico, porque o Espírito Santo que paira, e se você vê esse pairar, é como se fosse chocar, é como se fosse gerar na palavra, é como se fosse a figura da mãe, o Espírito Santo. Tanto é que o Espírito Santo carrega características muito parecidas com a da maternidade da mulher, e isso não é nenhum problema dizer, porque se o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, no caráter de Deus, quando eu falo Deus, eu estou falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem toda a composição do homem e da mulher, da paternidade, da maternidade e também da filiação, por causa de Jesus. Então, aqui é criado o homem e mulher, por isso ele diz, homem e mulher os criou, lá no versículo 27. Assim Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E o que isso significa? Que Deus não nos fez para sermos individualmente, para sermos indivíduos que vivem de forma egoísta, de forma egocêntrica, de forma independente uns dos outros. Pelo contrário, nós fomos criados já numa consciência relacional, porque é isso que Deus é. Deus é plural, Deus é família. E então Deus cria família. E onde eu quero chegar? Você já tinha na ideia de Deus, porque logo que Deus cria, Ele diz, multipliquem-se, sejam férteis, façam muitos filhos. Quando Deus cria o homem, vamos dizer primeiro o ser humano, e aí isso se destrincha entre homem e mulher, porque o capítulo 2 de Gênesis, ele é só uma explicação mais profunda e detalhada do que aconteceu no capítulo 1. Então não é uma coisa que aconteceu depois, é uma explicação mais profunda do que já aconteceu. Então nós podemos ver que na criação, porque há uma diferença entre façamos, o que é o façamos de Deus? Entenda isso. Façamos de Deus se refere ao planejamento de Deus, ao plano de Deus. Façamos, Ele está cogitando, Ele está declarando. Depois Deus os criou. E aí no capítulo 2 vamos ver a formação da mulher, a formação do homem. No capítulo 1 ainda vemos um pouco da formação do homem. Essa formação é diferente do façamos, planejamento, é diferente da criação, que é como se fosse ali a matéria-prima da coisa, e a formação é detalhada. Então, onde eu quero chegar? O homem foi criado numa consciência relacional, ou seja, relacionamentos. De forma que o homem já foi criado para ser pai, a mulher para ser mãe, entende? E ele vai gerar segundo a própria espécie, ele vai gerar pais. Então o pai, na verdade, o alvo dele não é criar um filho, é criar um outro pai.
É formar nos filhos a capacidade de ser pai. Porque Deus é pai. E se nós somos a imagem de Deus, todos nós temos que alcançar a paternidade de Deus. Assim como a mãe alcança na maternidade essa figura. Você sabe que paternidade não é algo restrito ao homem em si mesmo, por incrível que pareça. E só o homem pode ser pai, a mãe não é pai. Tem mães que, por não terem o pai, elas fazem a função, mas elas nunca vão ser pai, elas são mães, elas são homenageadas no dia das mães. Se alguém quer homenagear a mãe dele porque não teve pai no dia dos pais, cada um é livre para fazer o que quiser, mas nós acreditamos que o fato de alguém fazer uma função não significa ser pai. Mas o fato é que paternidade é algo muito amplo. Tem a ver com o espírito, vamos ver isso. Porque tem o espírito de orfandade e o espírito de adoção. O espírito de Deus que nos salvou e nos acolheu é o espírito de paternidade, que é sempre o espírito de adoção. Todo pai é um pai adotivo, sabia disso? Porque a adoção tem a ver com esse acolhimento, tem a ver com esse abraço, tem a ver com esse cuidado, tem a ver com essa escolha, essa decisão de exercer paternidade, de exercer proteção, exercer compaixão, exercer provisão, exercer direção, exercer amor. A paternidade é um espírito de adoção. E o espírito de escravidão, de orfandade, é tudo aquilo que o mundo tem e tudo que o mundo vive nas suas expressões da queda, de egoísmo, de autoritarismo, de ditadura, de seja o que for, opressão, tem a ver com o espírito de orfandade e de escravidão. Porque a paternidade é algo celestial, é algo divino, é algo que está na criação de Deus. Ele cria a sua imagem, ele é pai, e é uma família, façamos. Então está no homem essa capacidade de amar, está no homem essa capacidade de viver essa vida. Então a queda, o pecado, ele acontece, então nós passamos a viver individualmente. Aí, em vez de, se o homem e a mulher a pessoa é o homem e a mulher, por isso quando nós casamos é uma só carne. Por que há competição? Por que há divisão? Por que existe competição de gênero? Porque não existe mais. Por causa da queda, não tem a consciência de que somos um, de que família é uma coisa só, de que nos tornamos um. Por isso que igreja é também tornar-se um. Por isso que o corpo de Cristo é um só. Deixa eu te falar uma coisa. O que Deus fez com Adão e Eva é só uma maquete, é só uma figura do que Deus faz com a igreja. Cristo Jesus, quando você olha para Jesus, não tem como você olhar para o corpo dele. A ideia de Deus é que Cristo e o corpo dele é uma coisa só. Por isso nós nos tornamos um espírito com o Senhor e nos tornamos parte do seu corpo. É por isso que quando nós tomamos a ceia, é a consciência de que nós somos o corpo de Jesus. É por isso que nós podemos crer na cura, crer na libertação, crer na provisão, mas mais do que tudo isso, e mais profundo, crer que nós somos a expressão dele na terra para amar, para sermos tal qual ele é. Então, o projeto original é Cristo e a igreja, mas nós, as famílias aqui, elas representam essa realidade, essa formação que vai encher a terra de filhos, né? Esse gerar de Deus, é porque Deus não está simplesmente formando marido e esposa, Deus sempre está formando pais e mães. E hoje é dia dos pais, e falando de paternidade, eu quero te falar uma coisa: Deus é um pai, e nós podemos ser parecidos com Ele, e viver uma ideia de paternidade que tem a ver com a ideia de Deus sobre esse assunto. Você sabe, os animais foram criados macho e fêmea, foi uma criação individual. Então, o galo e a galinha, por exemplo, uma criação individual, mas o homem não. A humanidade aqui é criado junto, e depois se desvincula para depois se conectar de novo por uma decisão e então gerar os seus filhos. Assim também, Cristo, ele morre na cruz do Calvário, e assim como Adão que adormeceu para Eva se manifestar, Eva nascer, assim também, enquanto Cristo morre, ele nos dá o direito, procurado pelo sangue, pelo Espírito, pela redenção, que flui de Cristo, inclusive do seu lado, assim como da costela do homem gera Eva, do lado de Cristo gera a igreja. É porque Cristo morreu e ressuscitou, que nós podemos também morrer para a velha vida e nascer para Ele, para nos tornarmos igreja, noiva, a contrapartida, a cara metade de Deus, e então nos relacionarmos com Ele e esperarmos as bodas do Cordeiro por ocasião da sua volta, porque nós estamos noivos. E essa é a igreja, essa é a realidade mais poderosa. Mas eu quero agora novamente
trazer para o prisma da paternidade. Deus sempre quer nos dar consciência de paternidade. Quando Ele chama Abraão, Ele diz: te farei pai de multidões. Não só a criação de Deus carrega esse DNA de paternidade, essa necessidade de Deus forma pais, mas também o chamado de Deus envolve paternidade. Ide, vão, e façam discípulos. Só que a ideia de Deus, quando você vê os discípulos que são formados na prática do Testamento, é Paulo chamando eles de filhos. É Paulo dizendo que pais geram filhos espirituais, filhos para Deus, mas também carregam esse carinho, a consideração de filhos espirituais. Então, a paternidade é ponto central para a sua vida cristã ser saudável. Então entendam, meu objetivo central aqui é te mostrar que você precisa se lançar, se render à paternidade de Deus. Mas entendendo isso, você precisa exercer paternidade. E você que é mulher, entenda, quando você auxilia o seu marido a ser pai, e quando você exerce também a maternidade, e a paternidade num aspecto que é próprio da paternidade, e que todos podem exercer, assim como Paulo dizia: olha, eu amei vocês e cuidei como uma mãe, mas também dei direções como um pai. Paulo não tem problema dizer isso. Toda a igreja precisa desse senso de maternidade, de cuidado, de serviço, mas também de paternidade, que eu vou explicar onde que se encaixa e qual é essa função. Vamos entender lá em Romanos, vamos ler Romanos capítulo 8, a partir do verso 12, e sobretudo o versículo 15, mas vamos ler para nós entendermos qual que é a noção de que nós queremos compartilhar, e depois Gálatas capítulo 4, verso 1 e 7. Pode anotar em Romanos 8, do 12 ao 17, e Gálatas 4, de 1 a 7. Olha só: portanto, irmãos, vocês não tentem fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, a natureza humana carnal, vocês morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então o contexto está dizendo aqui da filiação. Agora ele vai explicar por que nós somos filhos de Deus, por que existe paternidade sobre nós. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus. Qual é o Espírito de Deus? Que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos de paizinho ou Abba Pai, pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito. É o mesmo agora, de paternidade. Que somos filhos de Deus. E se somos os seus filhos, então somos seus herdeiros. Nós carregamos a herança de paternidade, nós carregamos a herança de direção, de cuidado, de provisão, de criação, de propósito. Olha só, se somos filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Agora, ele também é meu irmão mais velho, Cristo que me resgata, que é o meu Senhor. Ele também é meu irmão mais velho, porque é uma grande família. Se de fato participamos de seu sofrimento, participamos também da sua glória. Ou seja, eu sou tão conectado com Ele, que eu também participo com Ele agora do sofrimento, ou seja, todo o processo para Cristo ser formado, para o Evangelho ser estabelecido, para igrejas serem implantadas. A minha vida está comprometida com isso. Mas vamos lá. Aqui diz que Deus nos adotou como seus próprios filhos. Deus é um pai adotivo, porque a adoção não tem relação com ser ou não biológico. A adoção tem a ver com uma escolha. Paternidade sempre é uma escolha. Olha só o que diz também lá em Gálatas, capítulo 4, verso 1 a 7. Em Gálatas nós temos uma expressão fantástica aqui da paternidade de Deus e de como funciona esse amadurecimento. Portanto, pense da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro, que nós vamos falar do herdeiro, não está numa posição muito melhor que a de um escravo. Lembra? Deus não nos deu o espírito de escravidão. Sempre é sobre escravo, órfão, ou filho e herdeiro, tá? Apesar de ser dono de todos os bens, ele vive como escravo. Porque deve obedecer os seus tutores e administradores. Olha a escravidão e a orfandade, até a idade determinada por seu pai.
não é orfandade enquanto você é pequeno, porque toda criança é imatura e vai agir apenas como um escravo. Você vai entender como eu te explico isso, embora o pai não trata ele como escravo. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos desse mundo. Uma vida de instinto, uma vida de necessidade apenas, uma vida de troca, uma vida de meritocracia. Mas quando chegou o tempo certo, a maturidade, Deus enviou seu Filho, nascido de mulheres sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós, que estávamos debaixo da lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Olha só, mais uma vez que Deus nos adotou. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. E por meio dele chamamos Abba Pai. Clamamos Abba Pai, a mesma coisa lá de Romanos 8. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro. Ser herdeiro, desfrutar de herança, então cumprir o propósito de Deus, tem a ver com o entendimento da paternidade, tem a ver com a revelação de paternidade. Não é mais apenas um Deus distante criador, não é o Deus de poder que criou o mundo, é o Pai de amor que me acolheu e me criou e me ama, e também criou todas as coisas. Ele não deixa de ser Deus, de ser poderoso, mas agora ele tem um novo nome. Jesus vem dar, porque Jesus não tem espírito de escravidão, não tem orfandade nele, ele sabe que é filho, e então ele vem revelar a identidade do Pai, que é Pai, que produz paternidade. Você sabe, uma criança vive nesse espírito de escravidão, e muitos cristãos vivem, é semelhante a quando uma criança nasce. Você sabe, nenhuma criança ama de fato a mãe, ela ama o peito da mãe, ela ainda não tem em relação à mãe esse afeto, essa consciência de necessidade do relacionamento. Não é um amor intencional, consciente em relação à mãe. O bebê chora para ter o quê? O calor da mãe, o conforto, o aconchego, a provisão, seja na fase do leite materno, seja na fase do alimento. Por quê? Porque é um processo. Então toda criança ela já está o tempo todo vivendo na base errada de relacionamento, mas que é comum à criança. Deus não espera algo diferente dos bebês e das crianças. É isso mesmo que funciona. É por isso que crianças sempre procuram trocas, recompensas. A linguagem de mérito, ela funciona e ela é para ser feita na fase em que não há maturidade para não ter troca. Não há. O tempo todo é uma troca, os pais com os filhos, existe recompensa, até que os filhos vão gerando, porque vão crescendo afeto, carinho, respeito, amor, afeição, e vão amar o relacionamento com a mãe e com o pai. Da mesma forma, muitos se achegam a Deus só pelas necessidades, mas não tem revelação que paternidade não é simplesmente o que você vai sugar. É por isso que eu comecei a ler: honra teu pai. Honrar de fato é uma consciência de importância, de valor, de amor. Então, por que você acha, eu vou te explicar agora, por que você acha que existem muitos medos, e por isso que o amor lança fora o medo, e a paternidade é que lança, esse amor de pai é que lança fora o medo? Por que existe tanto medo nas relações? Por que existe tanta insegurança nos relacionamentos? Por que o medo, desde criança, de não ganhar o que você deseja, é que te faz ser o filho bonzinho que seu pai quer que você seja, ou sua mãe? É pela falta de paternidade na edificação das famílias. É pela falta desse princípio. Por quê? Infelizmente, nós temos muita gente, e a grande maioria das pessoas, sem a revelação da paternidade saudável e bíblica na sua criação. Todo mundo que está me ouvindo obrigatoriamente teve mãe, porque se você não tivesse mãe, nem nascido você tinha. Ninguém existe sem ter tido mãe, até porque nenhuma criança sobrevive sem a figura materna no início da vida. Mas a maioria não teve pai, e alguns não tiveram pai presente, outros não tiveram uma paternidade, porque tinha um pai que era presente só fisicamente, mas ausente com os princípios da paternidade. Porque a paternidade, que não é simplesmente uma prestação de serviço, mas é muito mais. Tem pai que se orgulha de trazer o pão para casa, mas a Bíblia diz que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra. O homem que traz pão, mas não traz a palavra, não vai ter um filho completo, e o filho não vai ter uma noção do que é uma paternidade, e também não vai poder ser um bom pai. Eu sei que nesse assunto existem várias variáveis,
Tem ótimos pais que tiveram filhos que se rebelaram. Tem péssimos pais que seus filhos encontraram o Senhor e se tornaram grandes pais. Eu não quero aqui rejeitar o fato de que o Espírito Santo de Deus trabalha com liberdade. E existem mães também tão fantásticas que elas conseguem, na graça de Deus, fazer tantas coisas. Mas a ideia de Deus é que essa paternidade, o espírito de paternidade, seja alcançado nas famílias, alcançado na igreja. E as pessoas parem de ser apenas competidores, apenas barganhadores, cheios de medo, cheios de meritocracia, e passem a viver a sua identidade, e passem a viver o seu propósito, e passem a viver sob uma consciência relacional não egoísta, e não apenas num aspecto maternal, que é muito e tão importante quanto, mas que não é a mesma coisa do que a paternidade. Se eu não tiver consciência paterna, eu sempre vou me relacionar numa mentalidade de empregado e de serviço. A consciência paterna nos faz ter um orgulho pela nossa história. Você sabe, antigamente, quando alguém perguntava o nome, se falava o sobrenome do pai. Então, por exemplo, eu tenho um orgulho de ser Galena, eu tenho orgulho do meu pai, da minha família, sabe? Um pai presente, um pai que me deu direções, proveu tantos aspectos preciosos da paternidade. Ninguém, né, sem plenamente o Senhor, proveu tudo, né? Mas enfim, mas eu vejo, como é que alguns vão ter orgulho disso? Que alguns nem conhecem o pai, alguns nem levam mais o sobrenome do pai, porque os pais nem assumiram. Gente, as críticas à paternidade que o mundo faz, a maioria são com muita razão. Porque o diabo e esse mundo caído e a falta de homens posicionados, homens de Deus, arruinou o conceito de paternidade da nossa sociedade e, por consequência, roubou a capacidade de uma identidade livre, que se relaciona por consciência, por amor, porque é o pai. Quando Jesus vai ser batizado, ou seja, vai iniciar uma nova etapa aos 30 anos de ministério, ele precisa ouvir: este é o meu filho, eu tenho prazer nele, eu amo meu filho amado. Porque a paternidade, o amor de pai, a direção de pai, o prazer do pai é uma necessidade não só para crianças, bebês, adolescentes, mas para todo homem, para Jesus. É por isso que Jesus fala o tempo todo: eu só faço o que o Pai faz, eu só olho o que o Pai faz. Ele ora: Pai nosso que estás nos céus. Ele quer restaurar a consciência de paternidade. Você precisa olhar para Deus Pai hoje e ter a sua vida restaurada no conceito de que você é livre, de que você é amado. Não importa se seu pai te abandonou, se você não conheceu o seu pai, ou se seu pai abusou, violentou verbalmente, sexualmente, fisicamente, eu não sei. A mágoa talvez se você carrega, ou a rejeição que você carrega. Eu sou pai biológico, pai adotivo, mas eu quero te falar: todo pai é um pai adotivo. Por quê? A paternidade é uma escolha. Você sabe, não tem jeito de nós desconsiderarmos algo nesse sentido. Quando nós falamos de paternidade e maternidade, a gente falar maternidade é uma circunstância. Você sabe, as funções mais fundamentais e importantes na formação para o nascimento, para existir um filho, da mulher, da mãe. Nenhuma mãe tem dúvida, nenhuma mãe pode ter dúvida do filho que nasceu do ventre dela, ela viu nascendo dela. Mas você sabe, nenhum pai tem a perfeita comprovação de que é dele, com todo respeito às mães e aos pais. Embora nós temos essa certeza, pelo aspecto da nossa vida, estou dizendo assim, comprovação. Porque até testes de DNA falham. Foi comprovado esses anos atrás, eu vi no Brasil um lugar que os testes foram tudo feitos errado. Então muitos pais saíram comemorando que era pai mesmo e não era na verdade. Até testes podem falhar. Então, ser pai é um ato de fé desde o nascimento de uma criança. Porque ele decide adotar um filho que ele viu nascendo da esposa dele. Eles são nossa carne, são. Tanto é que José é o pai adotivo de Jesus. Ele sabe que não foi ele que semeou. A palavra sêmen, que tem na sua origem semente, é a mesma para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma semente. Isso é um conceito que todos têm concordância, todos os mestres teólogos. Ou seja, o homem, além de lançar o seu sêmen natural num ambiente, no ventre da mulher onde vai ser gerado, ele está semeando, tem a ver com paternidade, tem a ver com uma decisão, mas muito mais em semear a fé, a palavra. Deixa eu te falar, ser pai, exercer paternidade, decidir ser pai,
viver essa realidade de fé, de propósito, é a paternidade em si mesma. A natureza da paternidade é a fé, ou seja, uma palavra, é destino, é acolhimento. É como Deus disse lá nos Salmos que nós lemos no começo: assim como um pai se compadece dos seus filhos. É uma decisão de compaixão, é uma decisão de amar incondicionalmente como Deus ama, porque é Deus que comparou o amor dele, a compaixão dele. Eu fico pensando quando os meus filhos lerem que assim como eu me compadeço deles, o Senhor se compadece deles, a minha responsabilidade é desumana. Então eu tenho que me lançar diante do meu Jesus e dizer: Senhor, se os meus filhos lerem isso, eles vão ler porque eu estou pregando isso. Eles vão comparar o seu amor com como eu os amo. E Senhor, me dá graça então para amar com o seu amor, porque eu não tenho em mim mesmo. Eu dependo do seu amor. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender esse princípio. E se nós não compreendermos esse princípio, nós não vamos conseguir exercer a genuína paternidade. A genuína paternidade. O homem, o pai, a figura, uma das atitudes principais de paternidade é acreditar. Deus mostrou que acreditava em Jesus antes de qualquer milagre, antes de qualquer libertação de demônios, antes de ressuscitar qualquer morto, antes de emitir qualquer ensino público do seu ministério, antes de fazer discípulos. Ele vai exercer crédito. É meu filho amado, eu tenho prazer, eu derramo meu Espírito. Assim também é você. Deus derramou o Espírito Santo em você. Deus te adotou como filho para acreditar. Então o pai tem que acreditar que ele é o pai daquele filho e tem que adotar, mesmo o filho biológico, como filho, num aspecto de acolher, de acreditar e de saber: esse cara tem a minha herança, tudo que eu conquistar é dos meus filhos depois, eles são a minha vida. Então, voltando lá no começo, quando Deus cria Pai, Filho e Espírito Santo, o homem e a mulher, Ele está criando um pai e uma mãe e um filho. Porque não tem como qualquer coisa que Deus queria ser a imagem de Deus se for algo individual. Então a ideia de Deus é uma família. Por isso a igreja também é uma família espiritual. E a paternidade é majoritária, eu diria. A paternidade é central para que uma família, para que pessoas, para que o reino de Deus avance. Porque paternidade é acreditar, paternidade é cuidar, paternidade é direcionar. Você sabe, é muito triste pais ausentes, pais que abandonaram seus filhos, mas é muito triste também pais que só exercem a função materna. Eles acham que ser pai é também prestar serviço ao filho, ou ajudar a esposa em tudo que é feito. Há uma linha fina entre você ajudar em todos os serviços, desde banho, desde criar uma criança, desde ajudar em casa, um pai, mas em não perder a função principal do pai, que é diferente de prestar serviço, que tem a ver com identidade, que tem a ver com liberar uma palavra, que tem a ver com produzir os valores, ensinar, que tem a ver com todo esse ambiente de liderança, de amor. E deixa eu te falar, há um anseio em todas as pessoas, uma necessidade disso. Você sabe, quando homens inseguros, que não têm revelação da paternidade de Deus, então não estão seguros para viver o propósito de Deus, se casam, eles tratam a mulher deles como mãe. Então quando homens fazem das suas esposas as suas mães, eles terão mulheres viúvas e filhos órfãos. É por isso que Deus é o Deus das viúvas e dos órfãos, porque Deus é pai, porque Deus é íntegro, Ele é inteiro. Você sabe, uma mulher viúva é uma mulher que não tem um marido, ela tem um filho em casa que ela tem que cuidar. E é por isso que muitas mulheres vivem cansadas, desgastadas, destruídas. Um filho que tem um irmão dentro de casa e não um pai, ele é um órfão da paternidade, um aspecto do espírito da paternidade. Deixa eu te falar, a gente não tem que ficar defendendo por aí que ser pai é ter um órgão genital, que ser pai é ter gerado alguém. Isso é sim importante, isso é sim um valor. Deus criou o homem, criou a mulher, criou o pai, criou a mãe, mas nós temos que lançar mão hoje de algo mais profundo, é o espírito da paternidade, que tem a ver com direção, propósito, identidade. Todos nós temos que cuidar como mãe no aspecto do coração,
mas todos nós temos que ter uma mente de pai no aspecto de direção, propósito e identidade, porque o homem e a mulher são um. Acredite, os dois exercem maternidade e os dois devem exercer paternidade, mas a figura principal de paternidade é o homem e a de maternidade é a mulher, porque carrega em si mesmo mais dessa essência e dessa natureza. É tão triste, mulheres que não podem dormir em paz, porque não podem confiar na palavra e na responsabilidade dos seus maridos e dos pais dos seus filhos. Sabe, caráter, integridade, responsabilidade, dignidade, honra, decisão, destino, tudo isso gira em torno de paternidade. E Deus nunca falhou em tudo isso, mas Ele espera que os homens também assumam isso. O que eu quero resumir e encerrar para você é, em primeiro lugar, o primeiro objetivo dessa palavra, que você possa hoje, ao fechar os seus olhos e orar ao seu Pai, orar como Jesus orou. Pai, Pai nosso, que estás nos céus, mas que veio em Jesus habitar em mim e pelo Espírito estar em mim. Obrigado pelo seu amor. Eu permito o Senhor restaurar a minha identidade, me encorajar a cumprir o meu propósito. É o Senhor que me dá tudo isso. Meu Pai, o Senhor cuida de mim, o Senhor me protege, o Senhor me ama, o Senhor acreditou em mim, o Senhor me gerou pela sua palavra. E se você é um homem, é dizer, Deus, isso é verdade, mas que isso possa não parar em mim, que eu possa exercer a sua paternidade com o seu amor, com a sua graça, representando tudo isso. E se você é mulher, você honrar o seu pai, o marido que é pai dos seus filhos, ou que vai ser, e exercer como auxiliadora, entendendo que vocês são um só, que Deus, quando nos criou a imagem dele, não criou o homem e depois a mulher, criou homem e mulher, e já ali na ideia de Deus para gerar filhos. Então Deus não forma maridos e mulheres, Deus forma pais e mães, e essa geração precisa de verdadeiros pais. E eu quero dizer para todos vocês, pais, e para mim também, que Deus conta conosco. Deus conta com a nossa dependência de contar com Ele, para com graça, sabedoria, poder, provisão dEle, exercermos o sacerdócio, a paternidade nos nossos lares, na nossa igreja, nas nossas células, e podermos não combater as mentiras do mundo com argumentos, simplesmente, mas combater, na verdade, revelando a verdade. O mundo está clamando pela verdadeira paternidade. O mundo está clamando por homens que assumem, que se compadecem dos seus filhos, que exercem adoção, paternidade, até mesmo aos seus filhos biológicos. Gente, a gente fala muito de adoção, eu e minha esposa, você sabe a nossa história. Eu vejo como tem muitas mulheres falando disso, mas como tem poucos homens. E como o homem é fator fundamental. Eu fico triste quando eu vejo homens que têm medo de adotar, por exemplo. Não porque isso é para todos, mas só o medo, a insegurança, na verdade o medo de amar, o medo de se sacrificar por alguém mais, mostra uma insegurança de que não entendeu ainda o perfeito sacrifício do Deus Pai enviar o próprio Filho, Jesus, em função desses todos nós que precisamos e precisávamos ser adotados, que possamos ser encorajados, que possamos ser cheios, que possamos ser transformados à imagem de Deus e ver a paternidade sendo restaurada na nossa geração. Feche os seus olhos. Pai de amor e graça, eu declaro profeticamente, poderosamente sobre todos que estão ouvindo o seu favor, a sua graça, o seu amor sobre nós. Que nesse dia, Pai, os pais possam ser encorajados, honrados e também exortados, e eu começo por mim, a sermos pais como o Senhor deseja que possamos ser. Que no nome de Jesus, todo espírito de escravidão, de orfandade, de egoísmo, todo espírito desse tempo também, desta era, que quer afrontar os valores e princípios da família como o Senhor criou, todos esses caiam por terra e que permaneçam a inabalável verdade da sua palavra sobre todos nós. Que cada família seja abençoada. Quando o Senhor chamou Abraão para ser pai de multidões, é nessa paternidade do pai da fé que todas as famílias seriam abençoadas. E nós somos também, pela fé, filhos de Abraão, porque cremos como ele, sua palavra diz isso. Então nós recebemos a bênção das famílias da terra em fé no nome de Jesus. E para encerrar, eu quero desafiar você a não deixar de contribuir. A nossa generosidade, o nosso ofertório ficou para esse momento agora final. Estamos aí às portas de voltar aos cultos presenciais, mas hoje não é somente dia de ouvir a palavra, de congregar e de
exaltar a paternidade de Deus e honrar os nossos pais. É dia também de adorar o Senhor com nossos dízimos e ofertas. Na descrição desse vídeo temos nossas contas bancárias. Não deixe de ser fiel dizimista e generoso ofertante. Faça oferta, faça um dízimo. Você foi abençoado, você foi edificado, com o coração grato por tudo isso, por nossa família espiritual, por nossa igreja. Continue em fidelidade, em investimento, em generosidade, aplicando os seus recursos, investindo naquilo que é eterno, naquilo que Deus investiu tudo e você também pode investir. Que em nome de Jesus, sua semana seja muito abençoada, seja poderosa, que você se prepare para viver os melhores dias da sua vida, porque a graça de Deus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito é comigo, contigo, com todos nós e para sempre. Amém.